Tony, ok? Pessoal, todo mundo? Celular silencioso, por favor, pessoal, sua lembrança. Vamos lá, pode ir, Nilson. Boa noite, Ceni. Seria muito injusto se o jogo tivesse terminado no empate ou com uma vitória do adversário. O Bahia venceu novamente no final do jogo. Queria que você falasse se a intensidade, o domínio sobre o adversário começa a chegar naquele patamar que você imagina, que não seja o ideal agora, porque a temporada está começando, mas que você entenda que já chega num nível superior ao ano passado. Boa noite. Eu acho que é uma equipe superior ao ano passado. Bom, estou falando da época que eu estava aqui, com uma proposta diferente de jogo, e eu acho que executamos bem novamente hoje. Talvez faltou um pouquinho mais de capricho para definir esse jogo bem mais cedo. O desgaste não seria tão grande, né? Nós tivemos as oportunidades já no primeiro tempo para definir o jogo, para fazer 2, 3 gols diferentes. E aí o jogo vai ficando às vezes apertado, uma bola que escapa ao adversário. Mas acho que tivemos o controle do jogo, tivemos as grandes oportunidades da partida, por mais de uma vez, em jogadas repetidas. Uma pena nós não termos definido, mas também foi legal a festa do torcedor no final, com esse gol, né, faltando 1, 2 minutos para acabar o jogo. Mas temos que ir cada vez mais objetivo para definir os jogos mais cedo, porque senão o desgaste ele é muito grande, fica muito grande o desgaste, porque os jogos são muito apertadinhos, um jogo em cima do outro, né? Já tem jogo daqui a 72 horas de novo, depois mais 72 horas outro jogo, e o desgaste do jogador nesse calor é muito alto. Rogério, quando se monta uma equipe, sempre quer se fazer um teste com ela. E hoje, devido à rivalidade entre Bahia e Sport, o Sport ser uma grande equipe, até em nível nacional. Com certeza. É um teste para você que chegou em boa hora, para você ver onde pode ajustar, onde pode consertar alguma coisa nesse time seu? Eu acho que nós sempre vamos ter coisas para consertar, principalmente no início do campeonato. Acho que até o fim nós vamos falar aqui, né? Sempre de coisa, e eu acho que é bom e faz parte também. Agora, com certeza o Sport tem um peso maior no cenário nacional, né? Uma equipe que tem, é grande no Nordeste, uma equipe que tem credibilidade. E mesmo assim, eu acho que nós somos dominantes, como nós esperávamos nesse jogo. A única coisa que fica assim é que às vezes a gente poderia ser um pouquinho mais objetivo só, mas assim, de legal, que não desistiu até o final do jogo, 1-1 e lutando atrás do gol. Nós nunca nos acomodamos com o resultado, nunca ficamos lá atrás, nem para respirar. Nós jogamos sempre na pressão no adversário. E conseguimos, acho que com todos os méritos, fazer esse segundo gol que dá os 3 pontos para a gente. Mas dá para melhorar, sempre dá para a gente crescer. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Você trouxe o Jota, o Sidney, em outras oportunidades, colocou esses atletas e ainda não tinha colocado o Roger no jogo. Eu queria que você falasse da escolha pelo Roger hoje, porque tecnicamente é um jogo mais difícil do que os outros, e você escolhe ele entra e é o cara, junto com o Ratão, fundamental ali para o triunfo de hoje. O Roger entrou numa função que ele treinou ontem comigo, que foi na ponta do tripé, que não é exatamente a dele, eu treino mais ele na função do Cauli, né, centralizado, mas é que eu não queria tirar Cauli e Everton sem ter um jogador. Eu já tinha o Iago que faz bem essa construção por trás, tem o Caio que constrói bem mesmo estando como 5, mas eu queria ter mais um jogador que não tinha tanto poder de marcação. Ele entrou um pouco perdido assim no campo, né, e muitas vezes que era para ele atacar o espaço, o Ratão estava ocupando o espaço dele, o Juba aliás fez o melhor jogo dele como lateral, que não, só porque eu falei do Juba, eu lembrei, vou destacar e falei para ele, por isso que eu estou falando para vocês também. E aí ele se confundiu um pouco no espaço, tanto que ele, na hora da jogada, ele está do lado oposto ao que ele normalmente estaria no campo, mas muito mais da percepção dele. Mas ele tem potencial técnico, precisa ter mais concentração, e também é um garoto que é completamente aceitável, mas assim, concentrar mais, porque ele tem, quando ele treina comigo de 10, ele vai bem nesse sistema. É que hoje eu quis botar 3 atacantes, né? Abrir os 2 mais Everaldo fazendo 9, marcando por dentro e atacando na frente como 9, para ter um pouco mais de peso na área. E aí ele se atrapalhou um pouquinho nessa função. Mas fez a jogada que deu foi do pé dele, né? Que
a continuidade, se eu não me engano, numa bola parada, né? Que depois ela volta para a área, ele faz esse cruzamento e o Ratão faz o gol de cabeça. E é legal você dar minutos, né? Poder ver um ou outro garoto sempre participando. O Jota foi contra o Bahia, né? Contra o Bahia de Feira, né? O Sidney, que jogo foi? Jacobina? Logo quando chegou. Logo quando chegou, né? O Jacobina, né? E hoje o Roger, é legal ver sempre um ou outro jogador da base poder ter minutos. E hoje num jogo importante, num momento decisivo. Boa noite, Rogério. O Bahia fez, sob seu comando, com o time principal, o 4º jogo. E, teoricamente, o mais difícil de todos. Uhum. A criação do Bahia, o Bahia criou demais. Sim. Até do que os outros jogos do próprio Campeonato Baiano. Para você, começa aquilo que você entende que o time deva fazer em termos de criação, não obstante a situação de perder vários gols. Sim. Mas já chega a esse nível ou está muito longe? Eu gosto, assim, esse time, quando eu montei ele, esse meio campo, essas 3 peças, eu pensava nesse time para jogar com as 3 peças da maneira como eu estou jogando hoje. E eu sei que com a bola, nós vamos ter um vasto repertório de jogadas com aproximação e, enfim, não vou detalhar como a gente joga, porque alguns já conseguem ver dentro do campo de jogo e a gente não precisa também falar tudo para os adversários. Mas eu acho que vai ter, ele sofre um pouquinho nas transições. É um time que sofre um pouquinho, porque todos no meio querem jogar, né? Todos querem jogar à frente. Os 2 atacantes também. Os laterais são ofensivos. O Gilberto hoje, no primeiro tempo, talvez quis atacar demais e desgastou muito nos primeiros 20, 30 minutos. O Juba foi mais equilibrado. No segundo tempo, o Gilberto teve melhor do que no primeiro tempo. No primeiro tempo, ele quis ser muito incisivo e aí algumas vezes também faltou gás para voltar, né? Mas agora nós temos que estar melhor posicionado nas transições, nos contra-ataques, né? E às vezes também nós aceleramos muito rápido o jogo, é muita vontade de ganhar o jogo, né? Tem que ter um pouquinho mais de controle para dar tempo de todo mundo baixar o batimento para a gente chegar novamente ao ataque. Mas só tenho elogios a fazer nesse sentido e a única coisa que eu falo para eles que a gente treina lá bastante, né? A semana toda, todas as semanas. E o público só tem condições de analisar, de ver o nosso trabalho nesses 90 minutos. Então, o que eles têm que fazer é o melhor que eles podem nesses 90. Porque as pessoas não conseguem acompanhar o sol, o calor que está lá, e eles, né, todo dia treinando, repetindo. Então, é o momento que eles têm, é de fazer o melhor que eles podem, cada um, em cada lance, nesses 90 minutos, para poder mostrar para o torcedor tudo que é trabalhado durante a semana. Rogério, como eu fico em cima, dá para ter uma visão mais ampla Sim. do campo de jogo. E por vezes, muitas vezes, até entendendo o fato do David não ser canhoto, Sim. mas por vezes ele pode acelerar a bola e ele acaba negando a bola, e o Juba está muito bem posicionado, livre, com campo livre, ele nega e volta e aí constrói. Eu entendo a construção, mas poderia acelerar mais esse lance. Uma observação nossa, você deve ter ela. Mas com relação ao jogo, o excesso de preciosismo, de zelo de uma jogada mais elaborada, está atrapalhando na hora de finalizar? Não independente de ter feito 35 finalizações e 17 na cara do gol. Mas poderia finalizar um pouco mais, surpreender o adversário com finalizações, já que está se tocando muito no miolo? Eu acho que em matéria de quantidade, há muito tempo eu não via um jogo, e principalmente 2 equipes grandes. Nós não estamos falando de equipes com diferença, né, absurdas, né? Nós estamos falando de equipes grandes. Com o goleiro fazendo tantas defesas e com o número de finalizações dentro do gol 17. Grande, né? Teve muitas que mas passaram muito próximo à trave, né? Na trave, muito próximo à trave, além dos 2 gols, né? Então eu acho que seria um excesso da minha parte falar sobre o preciosismo nesse momento. Mas eu acho que a gente pode ser um pouquinho mais objetivo. Acho que a gente pode ser um pouco mais objetivo. E o David, assim, eu gostei dele, cara. Ele conduziu muita bola, teve umas boas que ele botou entre lateral e zagueiro para o Juba atacar espaço. Apesar de ser destro, o corpo tá... Parece que não, mas é desajeitado mesmo, né? Quando você é canhoto, tá mais fácil ali para você fazer, e você tem muito passe por dentro quando você é canhoto, né? Muito passe para o meio contrário que baixo. E o David, eu acho que a principal característica dele é a construção. O David é um jogador que põe a bola no chão, ele tem técnica, ele não é um velocista, não é um zagueiro, mas ele enxerga muito o jogo, além do jogo aéreo, talvez seja a principal característica do David, é o jogo aéreo, mas ele tem boa construção. Então ele forma uma boa dupla, o Canu mais rápido, mais veloz, eu acho que completa bem o David. E eu acho que o David foi bem, cara, porque eu não sei, para mim é estranho jogar como zagueiro destro, jogar pela esquerda, eu não me acostumaria, acho que tão bem, mas ele vai bem, eu acho que ele fez
Talvez poderia uma outra bola, mas eu acho que ele cumpriu bem a função que foi dada a ele. E o Juba, mais uma vez, eu enfatizo, que foi, na minha opinião, desses 20 jogos que eu estou aqui, o melhor jogo de Juba. Não falo nem de ele, os cruzamentos, as bolas na área também, mas de posicionamento, dele entender quando era para estar perto da última linha, de entender quando era para baixar a linha para receber essa bola e aí achar o passe no fundo. Ele foi bem equilibrado no jogo. Gostei bastante do Juba no jogo de hoje. Boa noite, Rogério. Boa noite. Tá? Tá, então desculpe. Ele falou no preciosismo, você falou na objetividade. A gente vê que tem um pouco de agonia ali, um pouco de ansiedade. E eu vou falar especificamente de Cauli, porque eu observei na hora que foi substituído, que você foi diretamente falar com ele, você falou alguma coisa para ele ali, que ele ficou... Eu queria saber o que é que você falou para ele e como é que o grupo está... Assim, vários gols que ele teve a oportunidade, o grupo foi lá, deu força, todo mundo batendo para ele, palma, etc. Então, como é que você lidou com isso? O que é que você falou para ele? Eu acho que tem que continuar dessa maneira. Ele, no jogo passado, até teve mais oportunidades, né, para finalização, essas bolas para trás, principalmente, né? Hoje ele finalizou aquela última, que saiu bem alto. Foi o que nós comentamos no último jogo, o campo está muito seco. A bola, quando o campo vai secando, ela começa a enrolar, quicar. E aí ela não vem tão boa como um campo... Nós treinamos com o campo muito molhado, porque a cada 15, 20 minutos, quando a gente dá o intervalinho do treino, molha o campo. E aqui, esse campo nos 2 últimos jogos tem ficado muito seco. Nós precisamos molhar mais ele para a bola correr mais para nós. Ela ajuda bastante no desenvolvimento do jogo. Então essas bolas, principalmente essas bolas que vêm para trás, quando ela vem quicando um pouquinho, é mais difícil para o batedor. Mas eu estou extremamente feliz. Eu acho que está ansioso, sim. O Everton Ribeiro fez gol, né? O Feraldo fez gol, o Ratão entrou, fez gol, Jean Lucas fez gol. E ele acho que está com essa ansiedade também de soltar o grito de gol, né? E às vezes ele exagera um pouquinho, mas é um jogador extremamente especial e que no momento que sair o gol talvez volte a ser até mais natural, que ele é mesmo de desenvolver, mas ele dá um ritmo de jogo fantástico, não é por perder um gol ou outro que nós vamos, muito pelo contrário. Eu fico feliz que ele esteja lá, esteja finalizando, estiver errando por enquanto, tá bom, vai ter momentos mais importantes que ele vai fazer a diferença pra gente fazendo gol também, porque de resto ele dá, o Cauli até quando ele não joga bem, você analisa pelos gols perdidos ou não feitos, né? Mas ele ainda consegue dar ritmo, errou alguns passos no último jogo, nesse jogo que não é o padrão dele, mas vai crescer, ele vai ser um jogador importantíssimo pra gente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Aí o Rogério Ceni, técnico da equipe do Bahia, Tony. Você tá ao vivo? Tá mais ou menos? Põe ao vivo aqui, eu disse que eu tinha te dar 10 minutos, né? Você tá ao vivo ou não? Você tá ao vivo no teu coisa aí? Bora, vamos aqui, vamos. Deixa vocês continuarem, 10 minutos. Seguir aí. Vem cá. Sente aqui. Sente aqui. Senta aqui. Vem cá. Eu vou cornetar, viu? Se vocês estiverem ao vivo, também pode. É o quê? Sente aqui. Transmita o teu negócio. Eu pensei que você que ia perguntar. Venha. Eu não tenho nada para perguntar. Vocês querem ouvir? Depois eu não consigo o tempo para então vou fazer agora que tá um trânsito ali fora, violento. Vamos fazer aqui. Vambora. Ô, Tony, não pare não. Aí, ó. Um pacote de feijão aqui para você apoiar. Rapaz, velho, que coisa, viu, meu? Ajeita aí, põe aí. Não, eu quero saber se Tony vai continuar lá. O que se ele continuar, ele deixa lá. Ele pode Não, desligar. é pra tirar e desligar, Tony? É, porque senão não tem Tá rolando ainda, Tony? Não, o Tony disse que tá rolando na TV Bahia ainda. Rogério, o torcedor do Bahia, ele tinha uma... Só um pouquinho. Certo. Pode ou não? Pode ou não pode? Agora que você vai ver. Você já quebrou o protocolo. Rogério, o torcedor do Bahia, ele estava ansioso bastante para descontar, foi até pauta na semana passada, para descontar uma goleada, né, histórica, que foi os 6 do ano passado, diante do Sport. O que falar depois de ver que o time criou, que teve a oportunidade para, quem sabe, até descontar essa goleada, mas esse resultado não veio, de que seria para o torcedor que luta a Fonte Nova hoje um resultado mais elástico. Bom, eu penso que o principal é o que a gente apresentou de oportunidades. O gol, lógico, eu sempre... Vocês falaram aqui que foi o Bruno que falou? Sofrido é mais não sei o que. Eu disse, eu prefiro fazer os gols e estar mais tranquilo no jogo mesmo, porque a gente pode rodar mais o time, ter um desgaste, desacelerar um pouco o jogo.
enquanto se você tem busca o resultado, você não pode desacelerar o jogo de maneira nenhuma. Senão não aguenta. Aí, ajeitou. Agora, pronto. Você tem que aparecer, senão você não vai aparecer esse menino feio aqui. Só eu, né? Tem que botar 3 aqui, assim, você tem que sair, inclusive, deixa ele no canal dele. Você faz isso. 4K. É isso. Mas então eu fico muito feliz com as chances criadas. Eu acho que esse foi o mais importante para a gente. Tem sido o mais importante, a gente tem criado muito. E aí a gente vai ter que melhorar também com mais trabalho de finalização, tudo isso, porque nessa época de pré-temporada a gente dá muito mais intensidade à parte física do que tantos trabalhos de finalização. A hora que todo mundo tiver perna, espaçamento um pouquinho melhor entre um jogo e outro, aí a gente consegue também trabalhar um pouco mais de finalização. Massa. A gente vê aí pela montagem de elenco, pelos primeiros jogos desde a volta de Manchester, que a maneira do Bahia jogar, ela vai ser com sim o 9 na função de centroavante enfiado, né? Isso vai acontecer durante o jogo, mas para mim fica muito claro que é essa a sua intenção. E hoje você chegou a falar disso, né? Me vislumbrei com esses 3 jogadores de meio campo, os 4 jogadores de meio campo, o time jogando assim. É isso mesmo? Na verdade eu tenho 6 até, porque tem o Rezende que está machucado, que pode fazer essa função de primeiro, e aí o Caio pode fazer a função de 8. Eu tenho o Iago, que pode fazer a função de primeiro e a função de 8. Então, assim, nosso jogo é muito baseado nessas peças, nessas figuras centrais. E aí a gente está tentando moldar. Por exemplo, você vê o Everaldo jogando como um segundo atacante, como ele já jogou na Chapecoense também, como segundo atacante, com atacantes lado a lado. Não que a gente não possa, contra o Bahia de Feira, por exemplo, ele jogou mais de 9 com os Biel e Ademir, se eu não me engano foi aquele jogo, vindo um pouco mais por dentro. Então, assim, você também tem que ter alternativas, logicamente, né? Hoje ele teve um momento de 9. Quem? Everaldo, quando nós precisávamos da vitória, ele jogou de 9, e aí nós tivemos Iago e o Roger armando o jogo junto com o Caio, né? Então a gente tem que tentar, tem que arriscar cada jogo um pouco mais. Eu acho que nós poderíamos ter vencido o jogo com a formação original, inicial, mas naquele momento nós tentamos ter 3 atacantes mesmo de origem, né? Ratão, Everaldo, Ademir, e municiado por Iago, Roger e Caio atrás. Mas é um sistema que a gente tem que trabalhar, treinar, precisa de ajustes, mas eu acho que a gente vem até desempenhando bem para um sistema novo de jogo, né? Que nós não tínhamos jogado dessa maneira no ano passado. Pode mais, né? Claro que pode. Lá em Manchester você disse que ainda ia definir o esquema tático para ver se aproveitar que nós ganhamos, precisava ou não. Se perder, você vai descer o cacete. Eu não. Ali, ó. O problema é ali quando perde. O problema é você. Eu não. E assim, o que é que está definido? Já pode falar a respeito disso, de 9 ou não? O esquema que você falou, de se seria um 9 algo mais preso, ou um cara de sair, como você falou, do Everaldo, fazendo segundo atacante? Eu gosto muito nesse sistema de jogo de ter um jogador com mais característica de ataque a espaço. Não que não precisa de um 9, nós precisamos até, mas de um jogador que possa fazer essa funcionalidade de poder baixar, ajudar a marcar, e aí depois ter... Nós temos bons jogadores para pifar. Então a gente ter 2 jogadores sempre, no mínimo 2 jogadores na linha, mais os laterais e tudo, né, na linha de ataque ao gol, ele é importante. Então não pode o 9, aquele 9 mesmo, de áreas, que só sabe, nesse sistema ele sofre um pouco com a gente. Por isso que a gente prefere os jogadores com característica de 9, mas que tenham boa movimentação, que consigam ter sempre sprint para atacar o espaço. Falando sobre 9, sobre elenco, etc., qual o nível de participação que você tem, ou como é que funciona hoje para você como diretor técnico, para Cadu Santoro como diretor de futebol e todo o staff que trabalha especificamente? Como é que funciona essa montagem do elenco a chegar até os jogadores que estão sendo contratados? Bom, que já foram contratados. Logicamente o Jean e o Caio, que são os 2 jogadores que tiveram custo, né? Porque todo mundo fala muito do investimento. O investimento são 2 jogadores que nós desembolsamos dinheiro para a contratação, né? O Everton é um jogador em fim de contrato, que tem o seu salário, que eu não sei exatamente qual é, mas que é um bom salário, mas ele entrega por isso, merece por isso, pela sua história, mas veio com custo 0. O Arias, que chegou agora, ele veio um jogador livre, com custo 0. O Cuesta, um jogador livre com custo 0. Então, assim, nós não gastamos tanto dinheiro e nós sempre conversamos dentro das características que a gente precisa. Aí vem daquilo que a gente pede e também é um grupo, né? Não podemos esquecer, né?
O grupo, quando ele acha uma oportunidade que ele acha que é viável no mercado, não é uma coisa só minha, não sou só eu que decido, né? Então, eu imito a minha opinião, mas o grupo prevalece, logicamente, sobre a decisão final, inclusive nas contratações, porque quem põe o dinheiro do bolso não sou eu, quem põe o dinheiro é o grupo, né? E as que não precisa pôr dinheiro também, eles às vezes, nem sempre, logicamente, nós temos a mesma opinião sobre um jogador, mas o grupo às vezes acha interessante, uma oportunidade de mercado, como eles falam, e aí é executada a compra. A negociação, né? Às vezes, né? Você falou na semana passada sobre o Cuesta, né? Da possibilidade dele aparecer na quarta-feira. Imaginávamos até que talvez ele fosse relacionado hoje. Como é que está essa situação do Cuesta? Vai estrear na quarta? Eu acredito que na quarta-feira o Cuesta tem a grande chance de estar iniciando o jogo. Eu não relacionei porque eu queria... Ele treinou forte ontem. E aí eu achei um risco maior. Então hoje ele descansou. Amanhã ele começa já a preparação para o jogo de quarta-feira. E aí há uma possibilidade grande dele iniciar o jogo na quarta-feira. O Arias ainda nós temos que fazer uma avaliação, porque está um pouco mais de tempo parado, tem menos tempo de treinamento, né? O Cuesta tem 3 ou 4 dias a mais de treino do que o Arias. O Cuesta fez as 2 semanas praticamente de treino, como todo mundo fez em Manchester. Então hoje ele já está mais, né, preparado, né, para sustentar, tentar. Eu não posso me dar o luxo de substituir um zagueiro com tanta gente que eu tenho que substituir no meio durante o jogo. Eu já tenho só 5. E os caras cansam, e eu não posso ter lesão. Então, os meus 2 zagueiros, em tese, eles têm que aguentar um jogo 90 minutos. Por isso que eu faço as trocas para eles estarem inteiro 90 minutos para aguentar. Porque eles são peças que eu não... Quando eu começo um jogo, eu tento achar 5 caras que eu não vá trocar. Para ter tranquilidade para fazer as trocas necessárias que eu tenho. Você está com o jogo meio de semana, final de semana. Meio de semana, não tem praticamente uma semana livre para treinar. Mas não é sobre isso a minha pergunta. Minha pergunta é sobre o ano passado, quando você disse que não conseguiu tempo para visitar Salvador. E agora, meio de semana, final de semana, você vai conseguir um tempo para visitar Salvador? Eu estou em Salvador. Estou visitando aí um dos lugares mais importantes para mim, que é a Fonte Nova, né? Que é a nossa casa para jogar. Para jogar. Mas agora é época de carnaval, né, cara? Você não consegue nem andar direito aqui. Você demora muito tempo. Está no seu planejamento? Conhecer Salvador? Com certeza, ao menos eu conhecer algum bom restaurante e ver um Olodum tocar, que é muito legal, de ritmo, de tudo, né? Salvador tem isso. Agora o carnaval é muita rua fechada, você se perde. Eu não conheço tanta cidade, né? Tranquilo, mas vamos tentar, logicamente, cada vez conhecer um pouco mais da história de Salvador. Tranquilo, na hora do bom restaurante, lembra que tem aquele almoço lá prometido. O almoço está prometido, eu tenho que convidar vocês para pagá-lo. E agora, nós vamos falar de que? Rock and roll ou não? Não, vou falar do Bahia. Obrigado, Rogério. Valeu? Valeu, meu velho. Abraço. Aqui eu vi rapidamente, Rogério, você falou aí do Vitor Cuesta, pretende utilizá-lo já, pelo menos em relacionar e o Arias? Tem alguma coisa nova? O Cuesta estará relacionado com o jogo de quarta-feira. Se começa ou não, a gente vai analisar com calma, mas há chances de começar o jogo na quarta-feira. O Arias nós temos que fazer uma análise melhor amanhã, como tá. É para a parte física, dar um detalhamento melhor. O Arias ficou bastante tempo sem treinar, ou treinando só fazendo, né, manutenção em casa. E é diferente de você treinar no campo, né? E eu acho que ele está um pouquinho abaixo do Cuesta. Não sei se será possível relacioná-lo ou não, mas isso é uma coisa que amanhã, no mais tardar na terça-feira, aí nós vamos definir. Mas se não for nesse, no próximo ele estará. Eu acho que ele ainda está um pouquinho abaixo na parte física e por isso vamos conversar com o departamento físico do clube, analisar com a fisiologia, tudo, para ver. Mas o Cuesta, no mínimo, relacionado para quarta-feira estará. Grande abraço. Um abraço para você também. Bom carnaval. Obrigado. Portanto, aí a palavra Para onde você passa, porque sabe que tá tudo engarrafado, aí tá esperando pra passar tempo. Eu me coloquei à disposição para atender vocês aí, cara. Não, nem tô mais lá em Garajuba, rapaz. já voltou, já foi pro Busca Vida? Não, nem também fui pro Busca Vida.